Olá, sejam bem-vindos a mais uma monitoria de Química do PET Engenharia Química da Universidade Federal do Ceará. O meu nome é Letícia e o tema da nossa videoaula é Eletroquímica. Primeiramente, vamos falar um pouquinho do conceito de célula galvânica, que também é chamada de célula eletroquímica e também pode ser chamada de pilha, tá? É um dispositivo onde há uma reação química espontânea, onde essa reação ela vai gerar uma corrente elétrica, tá? Aqui nós temos o exemplo de uma pilha de cobre e zinco, certo? Onde nós temos que zinco, potencial de redução é de menos 0,76 volts e o do cobre, potencial de redução é mais 0,34 volts. Ou seja, o potencial de redução do cobre é maior que o potencial de redução do zinco. Na pilha, onde há redução é no cátodo. Então, o cátodo será de cobre, devido ao seu maior potencial de redução. Consequentemente, o ânodo da pilha será feito de zinco. Então, aqui nós temos a representação. Aqui temos o eletrodo do lado esquerdo, o eletrodo de zinco, certo? E do lado direito temos o eletrodo de cobre, onde ambos são respectivamente o ânodo e o cátodo. Tá? Aqui nós temos o fluxo de elétrons, medido por um voltímetro, e aqui nós temos a ponte salina. Sabemos que no ânodo é um dos conceitos mais importantes de uma pilha, em que no ânodo o material da solução que está onde o ânodo está inserido, o zinco aqui no caso, a solução de nitrato de zinco, o zinco dessa solução ele vai se unir ao eletrodo de zinco. Ou seja, o eletrodo de zinco, à medida que a pilha funciona, ele aumenta de tamanho. Já o eletrodo de cobre acontece ao contrário. Em vez como no de zinco, o zinco se deposita no eletrodo, no do cobre, o eletrodo fica menor à medida que a pilha funciona. Por quê? Porque o cobre do eletrodo ele vai se depositar no fundo da solução, certo? A gente vai ter uma questão aqui que é um exemplo de como resolver questões que envolvem pilhas. A questão diz o seguinte: considere as seguintes reações de semicélula. Aí nós temos aqui o Ag mais um elétron, formando o Ag no estado sólido, potencial de redução 0,80 volts. Temos o cobre mais 2 elétrons formando cobre sólido, onde temos o potencial de redução mais 0,34 volts. E temos aqui essa reação do chumbo, onde o potencial de redução é de menos 0,13 volts. O item A nos pergunta: qual desses materiais ou íons é um agente oxidante mais forte? Qual é o agente redutor mais forte? Então vamos lá. Relembrando os conceitos de agente redutor, é aquele que mais se oxida. Aquele elemento que mais se oxida é o que vai provocar uma redução em outro elemento. Então, ele é chamado de agente redutor, certo? De acordo com os potenciais de redução, a gente pode facilmente identificar quem é esse agente redutor. Sendo o agente redutor aquele que mais se oxida, então a gente vai procurar, entre esses três, o que tiver o menor potencial de redução, que no caso aqui é o chumbo, que tem menos 0,13. Então, ele é o agente redutor. Com relação ao agente oxidante mais forte, o agente oxidante é aquele que mais se reduz, pois, provocando a redução em si mesmo, ele vai proporcionar condições do outro elemento se oxidar. Então, por isso que ele é chamado de agente oxidante. Observando aqui, aquele que mais se reduz é o que tem maior potencial de redução. Então, facilmente identificamos aqui pelos potenciais que é a prata, certo? Nosso agente redutor mais forte. E o item B ele pergunta: as reações de semicélula podem ser utilizadas para construir 3 diferentes células galvânicas. Sugira qual produziria maior voltagem e identifique o cátodo e o ânodo. Vamos lá. Observando aqui como faríamos. Fácil de fazer uma questão
desse tipo é identificarmos quem é o maior agente redutor e quem é o menor agente redutor. Por exemplo, aqui na questão nós observamos que a prata é o maior agente redutor e que o chumbo é o menor, é o que tem o menor potencial de redução. Então, como é que faríamos? A partir disso, o que a gente pode fazer? Vamos para o próximo slide. A gente observa que o chumbo, tendo o maior potencial de redução, e como o objetivo da questão é ter a maior voltagem possível, e sabendo também que a gente escolhendo o menor potencial de redução, nós teríamos que inverter o sinal da equação para a equação ser uma equação de oxidação. Então, esse sinal aqui do chumbo, ele se torna, do potencial de redução do chumbo, ele se torna positivo e se torna um potencial de oxidação. Então, a gente tem aqui a reação, certo? E aqui teríamos que apenas que multiplicar por 2 essa reação aqui da prata para igualar o número de elétrons, porém, o potencial de redução, mesmo multiplicando a equação por 2, ele não se modifica. Então, somando o potencial de oxidação do chumbo com o potencial de redução da prata, o ΔE fica o maior ΔE de todos, se considerarmos todas as possibilidades, que é mais 0,93 volts. Ok? E aqui, nessa figura, temos apenas um exemplo de como seria essa pilha de chumbo e prata. Bom, agora vamos falar também de um assunto muito importante dentro da eletroquímica, que é a eletrólise. Na célula eletrolítica, ocorre um processo diferente da pilha. Na eletrólise, a gente força uma reação não espontânea a acontecer com o auxílio de uma corrente elétrica. E também, diferente das pilhas, o ânodo ele é marcado com um sinal positivo, apesar de no ânodo ainda ocorrer a oxidação. Já o cátodo ele é marcado com um sinal negativo, apesar de ainda ser um sítio de redução. Tá? Outra coisa importante para falar também é a respeito dos tipos de eletrólise. Nós temos 2 tipos de eletrólise, que o primeiro é a eletrólise ígnea, que ocorre a altas temperaturas e na ausência de água, preferencialmente também na presença de um sólido iônico que deve estar liquefeito. E a eletrólise aquosa, que ela existe utilizando íons resultantes da dissociação iônica do eletrólito e também dos íons presentes no meio aquoso, que são o H+, e o OH-, ou, no caso, o OH-. Aqui nós temos uma figura que representa uma eletrólise de NaCl fundido, tá? Que o ânodo representado pelo sinal positivo e o cátodo representando o sinal negativo, tá? Que é como se fosse um voltímetro. E essa figura é mais para ilustrar mesmo como ocorre o processo. Na eletrólise também é muito importante que a gente tenha conhecimento a respeito da lei de Faraday. A primeira lei de Faraday, que é a mais importante para a nossa videoaula, ela diz o seguinte: quanto mais intensa for a corrente elétrica aplicada ao processo de eletrólise, maior será a quantidade de massa da substância produzida. Ou seja, quanto maior a corrente, maior a massa. E também aqui temos uma fórmula que é muito importante aqui no processo de eletrólise, que é ΔQ, que é o calor produzido na reação, é igual a I, que significa a corrente, e ΔT, que é a variação de tempo. Aqui nós temos uma questão de eletrólise muito simples, em que ela diz o seguinte: quantas horas são necessárias para depositar 25 gramas de cobre a partir da solução 1 molar de sulfato de cobre usando uma corrente de 3 amperes? Então, qual é o nosso primeiro passo? A gente vai definir uma relação estequiométrica entre os elétrons de interesse. A gente sabe que a reação que acontece é onde o cobre 2+, mais 2 elétrons, vai estar produzindo o cobre sólido, certo? Que é justamente isso que o enunciado da questão fala. Por quê?
Porque bem aqui ele fala sobre depositar cobre. Então, a gente sabe, a gente deduz que está formando cobre no estado sólido. E aqui a gente pode perceber pela oxidação. Podemos perceber pela oxidação do cobre, no caso 2+, né? Número de oxidação. A gente percebe que 2 mols de elétrons, que é o que é utilizado para formar cobre no estado sólido, está para 1 mol de cobre sólido. É uma relação fácil de se enxergar. Agora vamos para o segundo passo. Para encontrar a quantidade de elétrons N necessário para a eletrólise, a gente deve converter gramas de cobre em mols de cobre e mols de cobre em mols de elétrons. Como assim? A gente tem 1 mol de cobre sólido, isso a partir de 2 mols de elétron, que é uma relação que a gente encontrou no primeiro passo. Só que esses 2 mols de elétron, eles valem 63,54 gramas, que é o dado encontrado na tabela periódica a respeito da massa do cobre, certo? E aqui nós vamos chamar de X, que no caso vai ser a quantidade de elétrons, e vamos relacionar com 25 gramas, que é justamente a quantidade que vai ser depositada de cobre. Fazendo uma regra de 3, a gente encontra aqui a quantidade de elétrons necessária para realizar essa eletrólise é de 0,7886 mols de elétrons. Agora, para finalizar a questão, que é justamente a gente tem que encontrar quantas horas serão necessárias para depositar 25 gramas a partir da solução 1 molar de sulfato de cobre, a gente vai para o terceiro passo, que é justamente a gente vai encontrar essa quantidade de horas. Passando aqui o slide, a gente observa que, sabendo que a constante de Faraday, F, é a quantidade de carga por mol de elétron e que seu valor é 96.500 coulombs, deduz. Esse valor é uma constante, tá? Que é simbolizado por esse F, ok? E para justamente toda vida que a gente tiver essa relação, que a gente for ter que relacionar mols de elétrons com o tempo, a gente tem que aliar isso também à constante de Faraday, que ela é justamente uma constante que vai proporcionar essa relação para a gente. Então, a gente utiliza essa fórmula aqui, que é T igual a Fn sobre I. Esse I, no caso, simboliza a corrente, tá? F é a constante de Faraday, N é a quantidade de elétrons que a gente encontrou no passo anterior, que era 0,7886 mols de elétrons. E com todas essas informações, a gente vai descobrir o tempo. Então, substituindo na fórmula, a gente fica com 96.500 vezes 0,7886 mols de elétrons sobre 3 amperes. A gente vai descobrir o resultado em segundos, tá? Porque Coulomb é a mesma coisa que ampere vezes segundo. Então, é o tempo que ele vai descoberto em segundo. Só que a questão pediu em horas. Então, a gente divide tudo por 3.600, que é quantos segundos possuem 1 hora. E a gente encontra o valor de 7,04, finalizando assim essa questão. Então, terminamos aqui a nossa videoaula. Eu espero que todos tenham gostado, tá? Muito obrigada. E curtam o canal, acompanhem sempre as nossas videoaulas. Tá ok? Obrigada e até a próxima.